Está mais perto de virar lei o projeto que propõe o uso legal da arma de eletrochoque pela população, pelos civis. Depois de ser aprovado pela Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados, está em análise agora na CCJ, na Comissão de Justiça e Cidadania, a questão que trata do uso da liberdade do cidadão, do civil, usar a arma de defesa pessoal. Integrantes da comunidade médica alertam sobre a letalidade, o risco de letalidade da taser. É ou não uma maneira segura de se proteger? Agora, em contrapartida, isso representa a falência do Estado enquanto protetor da sociedade? É responsabilidade do Estado garantir a segurança do cidadão. Não consegue, o cidadão tem que se armar para se garantir, para se proteger. É o que queríamos discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. E aí, você usaria uma arma taser ou spray de pimenta para se proteger? Teria coragem de usar? Você se sentiria mais seguro? Iria reagir à ação de um bandido ou a consequência pode ser pior ainda? Participe com a sua opinião através do conversas@tvcom.com.br, também pelas nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook, na tela, aí você acompanha os nossos endereços. Hoje estão aqui conosco o advogado mestrando em criminologia, Luciano Góes, ainda aqui a juíza na primeira vara criminal em Palhoça, Carolina Ranzolin Nerbas Freta. O programa recebe também empresário especialista em segurança, Tony Eduardo. Também o Conversas Cruzadas recebe o médico cardiologista Arthur Erdi. E ainda está aqui conosco o delegado de polícia, deputado estadual, presidente da Comissão de Segurança Pública na Assembleia, o deputado Maurício Scudlaro. Obrigado pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Um empreendimento RDO. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queires, Natal da Sorte Queires. Compre e concorra a 6 carros. Bom, vou começar com o Tony. Tony, nós já conversamos algumas vezes, né? Aqui mesmo na TV Com e na Rádio CBN Diário. Tony é instrutor também da polícia da China. Já foste lá algumas vezes, né? Para ministrar cursos, né? De defesa pessoal, jiu-jitsu, para a polícia chinesa. E aqui também no Brasil. Você acredita que a população fica mais protegida com a arma de choque, a taser, spray de pimenta? Ou pode ser pior? Bom, boa noite. Boa noite, Renato. Bom, mais uma vez aqui discutindo um assunto interessante, importantíssimo, que é a segurança do nosso povo, né, de quem a gente defende, que é a nossa sociedade. Medidas que colocam cada vez mais o cidadão à mercê da bandidagem e totalmente acuado e sem qualquer recurso de se proteger, né, no Código Penal, na legítima defesa, hoje, na prática, ela torna-se bastante complicada. Como é que você vai se defender se o Estado tirou a arma do cidadão, tirou praticamente o direito de defesa dele na mão, de outro lado, de marginais muito bem armados e impunes? Então, esse projeto de lei vem a apresentar uma alternativa de defesa. Não vai ser a solução da criminalidade, não vai ser a solução dos problemas do cidadão brasileiro, mas é uma alternativa de defesa. Eu acredito na eficiência do taser, mas a gente não pode confundir o taser como a solução dos nossos problemas com relação a esse avanço crescente da criminalidade. O taser é usado, se confunde muito, ele é usado nos Estados Unidos, o princípio do taser é principalmente utilizado para abordagem policial, onde você tem a resistência do criminoso e o policial armado para não se expor a uma eventual luta corporal, a uma eventual, inclusive, tomada da sua arma, utiliza esse equipamento. Então, essa é a função primordial, primária do taser. Ele é utilizado no trabalho policial, numa abordagem, né, numa abordagem onde há resistência desse eventual criminoso. Então, a gente não pode confundir. Eu acho interessante medidas que nos deem recursos de proteção, de exercer o direito à legítima defesa, mas o taser não é a resposta
total dessa problemática social brasileira atual. Né? E a gente vai tratar do projeto de lei daqui a pouco, né? Imagino que para utilizar a arma taser precisa de um treinamento, de uma qualificação, não é comprar e tal, sair usando. Precisa saber tecnicamente como é que se usa, em quais circunstâncias o cidadão pode usar. Renato, a gente conversa bastante sobre isso em outras oportunidades, que na verdade o treinamento é importante em qualquer área, né? E quando você está protegendo sua vida e das suas pessoas queridas, você tem que estar treinado para isso, logicamente. Bom, doutora Carolina, pela sua atuação já na vara do crime, o que lhe parece? Nós vivemos uma sociedade mais violenta, parece que esse assunto, infelizmente, caiu na banalidade, é um assunto banal, matou aqui, morreu ali, assaltou, roubou, estuprou. A senhora percebe que é um avanço ou é um retrocesso prever um projeto de lei nesse tom? Boa noite. Boa noite, Renato, aos demais presentes. Eu acho, assim, que é prematuro o projeto, né? Eu acho, assim, realmente a criminalidade está alarmante. Hoje a vida, ela tem um valor muito pequeno, né? Se mata por qualquer coisa. Mas eu acho o projeto prematuro por quê? Porque a taser no Brasil, ela é muito recente. Ela é um assunto altamente polêmico no mundo inteiro, o uso da taser, né? E no Brasil, ela começou a ser inserida em 2002 e mais fortemente no ano de 2008, onde as polícias começaram, assim, efetivamente a utilizar. E a gente vê as notícias do quão errado a pessoa que não está capacitada utiliza num momento inoportuno, utiliza de forma inadequada, os próprios policiais. Então, trazer essa arma, que se fala em arma menos letal, mas ela pode ser letal, para a população, para que ela, além de ter em casa, ela possa sair portando essa arma sem uma ampla discussão, inclusive com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, para saber realmente a segurança dessa arma, eu acho muito prematuro. Eu acho que tem que ter... Eu acho que a intenção é boa do projeto, né? Se a gente lê as exposições do motivo do projeto, a gente vê que o objetivo é desarmar a população da arma de fogo, que ela é mais letal, né? Colocar uma arma menos letal, mas eu acho que é muito incipiente a introdução ainda desse tipo de arma no Brasil. Tinha que ter uma discussão maior, inclusive com a própria população, né? E eu não vi isso na entrada desse projeto de lei. Eu acho que seria adequado. Muito bem. Bom, e o mestrando em criminologia, advogado que estuda, pesquisa esse assunto, né? Doutor Luciano Góes, que tal lhe parece essa ideia? A sociedade fica mais protegida? Boa noite. Boa noite, Renato. Olha, eu acredito que não, né? É uma sensação ilusória de segurança, né? E o sistema penal trabalha muito bem com esse artifício da segurança, por um lado, e a punição, por outro, né? A arma taser, ela mata, né? Então, antes de nós falarmos em segurança, legítima defesa, nós temos que tutelar a vida. Tutelar a vida da sociedade como um todo, não dividi-la maniqueisticamente como os bens e os maus, né? Como se existisse o criminoso nato. Isso não existe, isso é uma falácia, né? Assim como é uma falácia da segurança de uma paz pública, uma paz social. Não existe no sistema que nós vivemos, né? No sistema com a estrutura social que nós temos, né? Então, os conflitos vão acontecer, vão continuar acontecendo, né? E o recrudescimento da lei para uns, né, não vai gerar esse efeito de diminuição da criminalidade, né, que ela sempre está crescente, né? O sistema punitivo, ele trabalha muito bem com esse índice de aumento da criminalidade, né? Muito bem. Bom, delegado, o seguinte, o senhor atuou muito tempo como delegado de polícia, hoje é deputado estadual, e que tal lhe parece um legislador achando que irá melhorar a sociedade, criar um mecanismo de defesa para o cidadão civil, né, para o cidadão de bem? Bem que tem muito cidadão de bem que acaba matando a mulher, não pagando imposto, esse tipo de coisa, né? Aquele que se dizia cidadão de bem, mas é outra questão. O senhor acha que é um avanço ou não? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os participantes. Eu acho que a doutora definiu bem e é um retrocesso. Não é que é um retrocesso. Há um desespero tão grande de encontrar soluções para se proteger, para diminuir a criminalidade, que todas as alternativas que são levantadas parece que pode ser uma tábua de salvação. A taser, ela é utilizada quando tem um grupo de policiais
com um elemento muitas vezes violento, com uma faca e tal, e não quer machucar aquele elemento, então vai disparar com a taser para dominar. Mas uma jovem sozinha que vai ser vítima de um assalto, ou vai andar com a taser na não bolsa, é tão pequenininha assim, né? Não é tão pequena. Não é tão pequena assim, né? E se ela erra, e daí ela vai acabar... Não é que nem o aparato policial, que para dominar vai ter que entrar em luta corporal, pode... Não, que aproveita até, o Tony vai nos explicar como é que funciona, né? Que aproveita aqueles segundos, aquela fração de segundo, né? Em que a vítima não consegue se mexer, está recebendo choque para dominar. E aí como é que vai fazer o cidadão, né? Ele vai ficar apertando e vai ligar, vai pegar o celular para... Quer dizer, como é que a coisa vai funcionar? Mesmo que ou vai apertar e vai sair correndo, vai deixar a arma ali, enfim... Não, é muito complicado. Então eu vejo, talvez vai ser utilizado ainda com mais perigo pelo marginal para imobilizar uma vítima ou para querer assaltar uma pessoa, disparar o tiro. Bem que para o marginal não precisa lei, né? Se fosse para usar, ele já estaria usando hoje também. Não, mas o problema é que as armas vão estar mais em circulação, né? Vão estar mais em circulação. Aí a pessoa está saindo do banco, está saindo do carro, ele vai disparar para imobilizar a pessoa, para facilitar, pelo menos é melhor do que disparar um tiro, mas é mais fácil ser utilizado para conflitos, briga de gangue, essas coisas, do que de proteção pessoal. Então, eu vejo que a taser, bem preparado, bem treinado pelo aparato policial, ela é importante, mas para o cidadão civil aí, é um risco. Bom, seguinte, eu podia explorar aqui o doutor Arthur Erdi por duas questões, tanto na condição de médico como também de lutador, né? O homem aqui também é lutador de jiu-jitsu, temos 2 lutadores de jiu-jitsu aqui. Mas primeiro na condição de médico, nós já discutimos algumas outras vezes essa questão aí da arma taser. O cidadão, quando é que pode ser letal o uso da arma taser? Em quais circunstâncias? Na verdade, como o doutor Luciano falou, boa noite a todo mundo, a arma taser é uma arma de baixa letalidade, ela não é de alta letalidade, mas a gente já viu, já dei algumas entrevistas aqui, inclusive, sobre casos de morte ocasionados, né, pelo disparo da arma. Então, ela, por ser uma arma que dá uma descarga elétrica, essa descarga elétrica pode imediatamente desencadear uma arritmia cardíaca fatal, e é o que, né, aconteceu na maioria dos casos. E essa pessoa entra em parada cardíaca e, na maioria das vezes, não é recuperada, né? Não é feita uma ressuscitação. E também, acho que o clima nem está para esse tipo de abordagem, mas a gente vê que realmente ela é uma arma de baixa letalidade, mas ela pode provocar e, com certeza, eu não vejo isso como uma estratégia que traria benefício para ninguém. Eu acho que isso é algo extremamente problemático, porque uma arma, para começar, ela não te defende, ela te expõe mais, principalmente se você não sabe usar essa arma. Sim. Segundo que, se você pretende usar essa arma, se a pessoa tiver, por exemplo, o bandido geralmente ele não assalta sozinho, pronto, você já não tem mais o que fazer com essa arma, e o fato de você só ameaçar de usar a arma, você já pode ser alvejado pelo... Então não tem o menor porquê, acho que às vezes um uso residencial, mas mesmo assim, olha, eu não tenho arma em casa, nem pretendo ter. E acho que a violência, infelizmente, não é por esse caminho que a gente vai conseguir resolver. Acho que se armando não faz com que o cidadão se proteja melhor, pelo contrário, ele vai entrar no mundo do crime se defendendo porque ele vai tentando salvar sua vida, talvez matar alguém. Tudo bem, é a legítima defesa, mas eu não sou favorável. Acho que isso causaria mais problemas do que solução. Bom, para daqui a pouco, depois do intervalo, temos aí o seguinte: a regulamentação da pistola tipo taser, do spray de pimenta, bastões retráteis. Eu queria saber depois, com os especialistas, o que é um bastão retrátil, tipo o cacetete, aquele e tal, mas que vai e volta, enfim, daqui a pouco a gente vai explicar como é que funciona isso aqui. E ainda o seguinte, o projeto de lei fala num processo específico para aquisição. Bom, o governo não consegue cumprir com as suas mínimas obrigações, então tem um monte aqui de pré-requisitos. Cabe ao Executivo criar o processo para a certificação das armas, regulamentação da posse, do porte, caberia aos Ministérios da Justiça e Defesa,
com Inmetro, requisito como teste psicotécnico, análise de histórico criminal e ter mais de 18 anos de idade e residência fixa. A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é o seguinte: um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados e que prevê que o cidadão civil tenha a possibilidade de autorização para usar a arma de eletrochoque, a taser, que a gente vai trazer imagens daqui a pouco como é que ela funciona. Aquela arma que as polícias, nossa Polícia Militar já utiliza há um bom tempo. E também prevê uma regulamentação para o uso de spray de pimenta, o bastão retrátil, enfim. A gente vai discutir esse assunto. E o negócio é o seguinte: o projeto de lei, deputado senhor, que é um legislador, ele prevê o seguinte, ó, uma situação específica para aquisição. Cabe ao Executivo criar o processo para a certificação das armas, depois veria a regulamentação da posse, do porte, por parte do Ministério da Justiça e a parceria do Inmetro também. Quem é que poderia usar? Bom, primeiro teria que passar pelo teste psicotécnico, análise de histórico criminal e ter 18 anos de idade e residência fixa. Será que o Estado, né, o poder público, tem como fazer, cumprir isso aqui? Vai ser a mesma coisa que tirar uma carteira de motorista, que fazer um porte de arma. É uma burocracia que eu vejo que não... Pelo resultado, pelo que a gente pode analisar com os especialistas aí que conhecem defesa, que conhecem arma, não vai valer a pena. Eu acho que é mais um projeto aí para discutir a segurança pessoal, a segurança pública, mas que não tem efeito prático nenhum. E aqui é o seguinte, né? Imagino que se for para passar por tudo isso aqui, então vou comprar uma arma direto, né? Se tem que passar por psicotécnico, o que não entrou aqui na questão da arma, tem que justificar o porquê, né? Aqui não traz esse pré-requisito. Agora me chamou a atenção aqui, Tony, o seguinte, ó, a argumentação, a justificativa do deputado federal, que é o autor do projeto, Luiz Argolo, do PP da Bahia, ele diz assim, ó, que ele está atendendo diversas solicitações, principalmente de mulheres e idosas, idosas, capacitando mulheres e idosas. Ficam seguros? Bom, com esses equipamentos? Bom, primeiro foi apresentado ali a lista de dificuldades para você, de fato, adquiri-lo e poder portá-lo, né? Então, imagina uma senhora passando por tudo isso para levar uma arma de choque na bolsa. Nos Estados Unidos, por exemplo, você compra num 7-Eleven, nas lojas, né, de 24 horas, num posto de gasolina, um taser desse. Então, quando você gera um benefício, mas cria dificuldades, na verdade parece mais uma estratégia política, muito mais política do que, de fato, preocupado com a segurança de senhoras e idosas e mulheres, etc. Tá, mas capacitando, passando por curso, enfim... Na verdade, eu não sei, eu não tenho conhecimento... vulnerável ainda? Eu não tenho conhecimento profundo da histórico desse senhor, desse deputado, não posso analisar dessa maneira, mas, ao meu ver, existe talvez uma possibilidade de ser um projeto demagogo no sentido de você oferecer uma defesa, só que criar dificuldades e etc., em detrimento de outros instrumentos que já foram tirados da população, como o próprio posse da arma de fogo. Na maioria do país, hoje as pessoas não sabem disso, mas você não compra legalmente armas de fogo mais no Brasil, você não pode defender a sua casa. Diferente do que o doutor Arthur falou, que eu admiro ele muito como cardiologista, na profissão dele, mas eu discordo. A arma de fogo, ela de fato traz sim segurança. Se não trouxesse, as nossas forças seriam desarmadas e não armadas. Então, não vai trazer para quem não é preparado, mas para quem é preparado e quer adquirir, que cumpra os passos legais que a lei permite e adquira. O problema do Brasil, muitas vezes, é a vontade política. Então, hoje há uma vontade política de desarmamento de tudo, né? Não estão entregando arma de criança, lá de brinquedo, arma de saia-aguinha da piscina.
Projeto para proibir agora. Que demagogia é essa, meu Deus, entendeu? Que sociedade... Os Estados Unidos é uma das sociedades mais armadas, perde para a Suíça, que todo cidadão adulto praticamente tem uma arma. Você acha que esses exemplos lá, o guri que entra num shopping center, numa escola e mata todo mundo... Eu prefiro aquilo, é duro dizer isso, mas eu prefiro aquilo eventualmente, uma vez a cada 10 anos, do que a chacina que acontece nesse país todos os dias, né? Pessoas, o Brasil é recordista em morte de arma de fogo, morre-se mais em um ano do que 10 anos de guerra do Afeganistão. Então, falar de um maluco, você não pode legislar contra a loucura. Você não pode prever um louco de fazer algo. Ele vai matar com veneno, com faca, com estrangulamento e com uma arma também. Então, eu prefiro uma sociedade que hoje os Estados Unidos, nas últimas 3 décadas, apresenta os índices mais baixos de criminalidade. Você imagina uma sociedade que a cada 10 anos só baixa o crime. E o Brasil, nos últimos 10 anos? Mas, Antônio, só para te perguntar uma coisa, realmente a minha especialidade não é segurança. Até um pouco de defesa pessoal eu sei, mas eu discordo de você em dizer que a arma de fogo ele vai agir contra a violência e vai te dar proteção, porque se nos Estados Unidos hoje você tem uma diminuição da criminalidade, com certeza não é porque estão matando os bandidos que entram nas casas ou os cidadãos com as suas armas estão reagindo aos assaltos ou à violência. É tudo uma questão de política, política não só de segurança, a gente começa com política de educação, política de distribuição de renda, de diminuição de miséria, de pobreza, que isso é que vai gerar menos pessoas. Porque o maluco, como você diz, exatamente. Então, eu acho que nunca a falência do sistema de segurança pode servir de base para armar a população, seja com arma taser ou com arma de fogo. Depende, né? Os Estados Unidos é um país que tem uma sociedade mais equilibrada há muito mais tempo historicamente que o Brasil. Aí é que eu falo que é prematuro esse projeto. A gente não tem uma cultura de armamento no Brasil. Bom, isso eu concordo e discordo quando eu preconizo que o Brasil está num estado alarmante. Hoje, o cidadão... Meu pai dizia, sou filho do delegado Tim, meu pai dizia, eu era moleque, ele falava assim, eu não entendia, achava um exagero, ele falava assim, vai chegar o dia nesse país em que o criminoso vai fazer assim, ó. Vai bater na sua porta e vai dizer, abre aí, bota a tua mulher para cozinhar que eu vou roubar a tua casa. Esse dia chegou. Todo dia eu lido com relatos desse tipo. A pessoa não quebra mais nada, não faz mais violência nenhuma, pela certeza, número 1, da impunidade que foi colocado e de que não vai haver uma reação, pô. Você imagina a coragem de um bandido entrar na casa de alguém de noite. Que coragem que tem que ter? Entre aspas, não é coragem, é que está todo dia na televisão dizendo entregue sua arma, não se defenda, entregue tudo. Então, ter arma, o direito da sociedade ter arma, eu nunca disse que todo mundo tem que ter arma e nunca vou dizer. A pessoa tem que passar por treinamento, tem que estar preparada. Agora, fazer o que esse país fez nos últimos 10 anos, que é tirar esse direito do cidadão, colhe-se o que o que nossos políticos plantaram há 10 anos atrás. Então, hoje o Brasil está numa situação muito grave, muito séria, onde não há certeza de que ninguém vai reagir, que você vai abrir a porta e vai servir o criminoso. Bom, esse é um problema sério. Vamos explicar com as imagens como é que funciona a arma taser. E a Janaína selecionou umas imagens aí e aí a gente explica para depois a gente analisar se o cidadão comum ficaria mais seguro. Isso aí é muito interessante. Isso é treinamento de polícia, né? Não, mas Renato, mas ali está mostrando que o taser ele age numa corrente elétrica que causa uma incapacitação neuromuscular. Ocorre uma incapacitação neuromuscular. Então, a grande propaganda do taser, que no uso policial é fantástico, é que você independe do seu tamanho, se você está drogado, etc. Ele corta os sinais do cérebro para o corpo agir, né? Os sinais voluntários de mexer a musculatura. E ele tem um dispositivo, o gatilho funciona por 5 segundos e corta essa ação, que é o período em que o policial vai conversar com esse possível criminoso, suspeito, e vai perguntar, você vai colaborar, nós temos que se algemar, etc. Agora, tecnicamente, a gente está vendo aí... isso é treinamento, são os próprios policiais que estão recebendo choque, Isso eles recebem justamente para mostrar a impossibilidade de reação. Mas o choque leva 5 segundos. Máximo, né? Máximo mas de 5 segundos. Mas é o seguinte, digamos, o cidadão comum dá o choque, 5 segundos sim, depois? Ele sai correndo, deixa a arma dele ali. Renato, que fique claro que ele não é feito... Você veja que o Brasil, há 2 anos atrás, a presidente Dilma houve um projeto isso aconteceu, um projeto de desarmamento das próprias polícias e substituição por armas não letais. Sim.
Então, aquilo é um erro muito grave, que é você trocar uma arma de fogo pelo taser, como se ele fosse fazer o mesmo papel. Ele não tem, como você mesmo colocou, o taser tem uma incapacitação temporária para você agir numa abordagem, para você algemar. Não faz nenhum sentido, chegando à conclusão que não faz nenhum sentido cidadão pro civil, para a polícia sim, agora para o civil. Não, e assim, o perigo do uso indiscriminado dessa arma. Eu fui num bar, não gostei da tua cara, vou te dar um choque. E assim, ó, a possível letalidade dessa arma, não é que ela é uma arma não letal, ela é uma arma possivelmente letal. Então, assim, para quem tem problema cardíaco, para quem faz uso de droga, doutor, me corrija se eu estiver errado. Marca-passo, né? Marca-passo, ela pode causar a morte. E há histórico de, nos últimos 10 anos, ela causou mais de 500 mortes ou perto disso. Então, a população que vai adquirir essa arma, caso esse projeto venha a virar lei, ela tem que ter a consciência, a discussão de que a arma pode sim matar. Então, a preocupação é o abuso e o uso indiscriminado dessa arma pela população. Doutora Arthur Erdi, temos aqui casos de repercussão em Santa Catarina com a taser. Março de 2012, Carlos Barbosa Meudola, 33 anos, morreu depois de ser imobilizado por PMs com pistola taser. Foram atender a ocorrência de violência contra a mulher. Teria consumido cocaína. A perícia não conseguiu apurar se a vítima morreu pelo choque. Depois, maio do mesmo ano, um homem teria investido contra PMs depois que o filho de 14 anos foi flagrado dirigindo e fugiu em alta velocidade em Chapecó. O pai acabou imobilizado com o uso da pistola. Jorge Martinez teria invadido a casa da ex-namorada em Jaraguá, imobilizou a mulher com uma faca enquanto ameaçava, acabou morto com um tiro na cabeça após a arma taser da PM, que deveria ter imobilizado o suspeito falhar. Bom, envolve uma falha no equipamento, né? Em janeiro do ano passado também, Marcos Clarinda, de 48, morreu em Florianópolis. A cardiopatia foi causada por uso de cocaína associada à descarga elétrica. Em agosto do ano passado, um jovem de 16 anos foi imobilizado por PMs com a taser em escola em Florianópolis. A PM foi chamada sob o argumento de que o jovem estava descontrolado. O rapaz ficou ferido. Quer dizer, então a questão de provocar a letalidade, o uso da droga potencializa o óbito, é isso? Potencializa a possibilidade, né, digamos assim, a droga por si só, ela já pode ser um fator desencadeante, por exemplo, de uma parada cardíaca do infarto, que na verdade você tem um somatório, né, de efeitos da descarga elétrica e geralmente são pessoas que ou estão sob efeitos de muita droga, onde o coração já está vulnerável, vamos dizer assim, pela própria droga, e aí você vem com mais um outro fator que se somaria e levaria a uma arritmia fatal, ou a pessoa já tem algum problema, né? E, logicamente, o policial não sabe disso, ele está na melhor das intenções de usar uma arma, evitando, como o Tony falou, uma arma de um tiro que vai matar o cara. Lógico que todos os policiais, quando fazem uso dessa arma, eles tentam, né, usar o mínimo de dano possível, mas pode acontecer. Por isso que a gente realmente, assim, na ação policial, Tony, eu sou extremamente favorável. Eu acho que hoje, na nossa situação, né, de insegurança pública, extremamente importante essa arma, porque eu acho que ela dá uma oportunidade de você conseguir, né, abordar as pessoas sem ter que, muitas vezes, matá-las ou causar ferimentos muito mais graves. E, logicamente, tem, né, esse efeito colateral mínimo, que em algumas pessoas vai ser a fatalidade. Eu acho que a nossa discussão aqui ela não está pautada em cima do uso, né, e do perigo que correria, né, eventualmente um drogado que está ameaçando a vida de alguém. A gente está falando de civis e, como falou a doutora juíza, muitas vezes isso pode ser usado de maneira totalmente controlada, né? Então, esse é o perigo. E como ela tem a letalidade pequena aplicada a uma população pequena, ela tem aqui o número, né, a estatística. Agora, uma letalidade pequena aplicada a uma população muito grande, a gente vai ter muito mais vítimas. Então, é nesse sentido... Ainda mais, desculpe me interromper, ainda mais depois da pesquisa que foi divulgada hoje, mostrando que 20% por aí, até a Janina pode checar essa informação, eu escutei no Repórter CBN hoje por volta do meio-dia, 20% da população brasileira tem algum familiar com dependência química. Fora os problemas com as pessoas com problema cardíaco, né? Claro. Toda a população soma mais o pessoal, exatamente, com uso de droga. E a tendência então, é aumentar o número de consequências. Assim, né? Se você tivesse uso... Eu acho que isso que tem que ficar bem claro, a possibilidade dessa arma matar.
Bom, é o seguinte, temos aí o uso, né, mais uma imagem do uso da arma taser pela nossa polícia militar aqui em Santa Catarina. Isso é um caso real, então, né, Janaína? É isso, né? Um caso real. Criciúma, né? Aquele episódio de Criciúma, né? Aí a polícia vai entrar em ação. Vamos ver como é que termina essa história. A polícia está aí, foi o uso da arma, né, para imobilizar e tal. Bom, pois não, delegado. Não, e ainda para utilizar... E aí, não, um dispara e outros dois imobilizam, né? Imobilizar. Agora, se uma moça, uma senhora, um não idoso... tem nenhum sentido, né? Um disparo, ela não caminhou 30 metros. Sim. Eu teria curiosidade de saber esses pedidos para o deputado dessas senhoras, dessas vítimas, mulheres e idosos que fizeram esse tipo de pedido, porque realmente causa uma curiosidade. Doutora Carolina, eu acho que são algumas pessoas mais simples assim no pensamento, que acham que é um dispositivo do tamanho de uma caneta. Sim. E que disparou, apontou, cai ali e fica 5 minutos e tal. Só pode ser. Falta de conhecimento. Eu acho que é um pouco de fantasia, assim, no uso da taser. Porque a taser, ela pode ser usada e ele só ficou ali parado e os policiais puderam dar o tiro porque ele estava cercado por policiais armados. Se os policiais tivessem todos com taser, com certeza ele tinha tentado fuga ou investido contra os policiais. Se não tivesse a força, a possibilidade da arma de fogo. Então, eu vejo que é um projeto totalmente vazio, não tem qualquer utilidade no país. Eu tenho curiosidade, Tony, você que tem mais conhecimento dessa área criminal nos Estados Unidos, que é permitida à população, como é esse uso lá pela população, fora a questão da polícia? Aí nos traz uma experiência de alguém que, né, de um país que já usa esse tipo... O taser lá, ele é utilizado sem restrição alguma, você compra normalmente, né? Porém, é que a discussão ela é muito específica hoje, ela é em cima do taser. O taser, como a gente acabou de colocar, o delegado acabou de colocar no trabalho policial, tem sua eficiência comprovada e é utilizado no mundo inteiro, né? Inclusive salvando vidas. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa de 2009 que 76% dos policiais feridos em ações de abordagem caiu no ano seguinte com o uso do taser. Então, o policial ele parou de se expor a um contato físico, uma briga mesmo com aquele criminoso. Então, ele é muito eficiente. Mas a dificuldade... Agora, nos Estados Unidos, as pessoas, a priori, elas têm como escolha, e eu concordo, eu acho que número 1, depois da arma de fogo, é o spray paralisante, que aí entra o spray de pimenta, por exemplo. Menor, mais fácil de usar. Um instrumento extremamente barato, extremamente fácil de usar. Você pode utilizar a distâncias de até 10 metros, com facilidade em pequeno porte, né? Você pode estar levando junto, existe inclusive junto com a chave do carro. Então, lá nos Estados Unidos usa-se muito, civil comum, o spray de pimenta, o spray paralisante. Porque se você for usar o taser, a gente estava até conversando sobre o grande mestre Charles Saba, que é um professor americano, né, um policial, ministra curso no Brasil e fora. Ele lá inclusive, teve aqui, foi professor da Juiz. Isso, eu tive um curso com ele em Orlando agora, recentemente. Ele é fora de série. É extraordinário. O Saba colocou, num país que você pode comprar uma pistola, eu vou comprar um estilingue. Claro. Ele falou, se eu posso ter um 1.40, por que eu vou ter um estilingue? Pois agora a dificuldade é a mesma lá, ou não existe dificuldade? Comprar arma... Para comprar arma ou a taser? Não é a mesma. Não é mesmo? Não. A arma de fogo tem certas restrições, mas é totalmente acessível àquele que não cometeu crimes, né? Vamos fazer o seguinte, preciso chamar um intervalo, tem participação aí do pessoal que está nos acompanhando, só complementando aqui aquela informação, segundo pesquisa, 28 milhões. Tem algum familiar dependente químico, levantamento feito pela Unifesp, São Paulo, mapeou os usuários de reabilitação. 8 milhões de brasileiros são dependentes de maconha, álcool ou cocaína. Então tá aí a informação. A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O programa hoje está discutindo um projeto de lei na Câmara dos Deputados que prevê o uso por civis de arma de eletrochoque, a taser, o spray de pimenta e também o bastão retrátil. Seguinte, vamos ver o que o pessoal em casa está
opinando sobre esse projeto de lei, pode ser? Vamos lá. O Milton diz assim, ó, não concordo, tira o poder da polícia e pode gerar uma onda de ataque sem objetivo. Você acredita nessa possibilidade? Aí o pessoal vai sair disparando, lançando spray? Por essa, acho que com relação ao taser, por essa ideia, né, de não letal, de ser uma arma não letal, ela pode ocasionar sim esse uso, né, desenfreado. Abusivo. Exatamente, acredito sim. Vamos ver, o que mais aqui está chegando? Dioner, concordo com o projeto. A polícia não está 24 horas por dia ao lado das pessoas. Tem que ter um jeito de nos defendermos sozinhos. É aquilo que o Tony estava dizendo, já que o Estado não protege. Um risco maior. O Tiago Ferreira concorda não só com o porte de arma não letal, como o de armas letais. Se as pessoas soubessem toda a burocracia para se adquirir uma arma legal, contra a facilidade em que a bandidagem possui em obter uma arma de forma ilegal, só dá certeza para os bandidos que o cidadão comum está indefeso. É o que diz o Tiago. O Ricardo concorda com o projeto, seria muito bom como alternativa de defesa. Então a gente percebe claramente que passa a sensação para as pessoas, né, doutora, que o cidadão armado está mais protegido. Eu acho assim, ó, só a arma que não mata é a de brinquedo. Acho que toda arma tem a sua potencialidade letal. Tá? Então, assim, se a pessoa está preparada para matar, isso eu ouvi do instrutor que me deu um curso de tiro uma vez. A senhora está preparada para matar? Então compre uma arma. Se não tiver, não compre. Porque a partir do momento que tu puxa uma arma, né, potencialmente letal, ou as armas de fogo, né, que são letais, tem que estar preparado para isso. As pessoas estão preparadas para isso? Se sentem preparadas para isso? Uhum. Tá, é o seguinte, o spray de pimenta, tecnicamente, ele é mais prático, mais útil, mais barato, mais seguro? Como é que é? Não só na minha opinião, Renato, mas dos maiores especialistas do mundo, depois da arma de fogo é o meio mais realista de defesa pessoal. Ele é muito simples de ser usado, ele não causa danos permanentes, né? É pimenta, basicamente, como você jogar pimenta no olho de alguém. Aquele criminoso atingido pelo spray fica sofrendo contrações involuntárias, então ele não consegue enxergar, independe do grau de violência dele, de porte físico. E provoca ele irritação barato, nos olhos. Provoca muita irritação, ele contrai as mucosas. O spray paralisante, que inclui spray de pimenta, é uma alternativa muito realista. E ele também vem de fábrica com uma espécie de uma tintura que não é enxergada a olho nu, mas que sob luz negra ela fica cerca de uma semana naquela pessoa que foi atingida. Então, um eventual policial, uma eventual patrulha que pegue aquele suspeito de um crime qualquer, um estupro, por exemplo, ele vai ser identificado como quem foi atingido por aquele spray numa situação de defesa. E ele é indicado em quais circunstâncias o uso dele? Ele é indicado em qualquer circunstância que apresente, você necessite usar uma força para se defender e que você evite a abordagem. Porque a primeira coisa que se aprende... Tocar o spray e sair correndo, né? Exatamente, porque a primeira coisa que se aprende... O cara que aperta, o cara que dispara. O cara que dispara. Só se estiver virado para ele o buraquinho ali. Ele tem uma travinha, ele tem uma travinha muito simples, né? Que qualquer pessoa aprende a usar, é muitíssimo simples. É aerosol, né? Aerosol, spray, ele vira e ele tem uma distância facilmente de 5, 10 metros, depende do modelo. E você evita o que a gente aprende em curso básico, né, de tiro, de defesa pessoal, que é evitar a abordagem. Você quer, a primeira coisa, evitar a abordagem, porque se ocorreu a abordagem, a melhor defesa pessoal que existe é sair correndo. Sim. Então, o spray para as ruas, para a situação de rua, o spray paralisante, é uma alternativa muito realista, muito mais barata, muito mais interessante do que o taser, que é, numa opinião técnica, de uso quase exclusivo para uma abordagem policial. Tá, agora aqui é o seguinte, né? Quando o deputado fala que foi procurado, as solicitações partiram de mulheres idosas e tal... Quanto tempo fica reagindo na pessoa? Fico imaginando uma senhora caminhando na calçada e tal, sendo abordada. Vai lançar o spray, ela não vai conseguir sair correndo. No spray, o spray ele tem a ação imediata, automática. Se você quiser experimentar, eu tenho ali no carro. Agradeço a gentileza. Ele tem ação imediata, ele é extremamente eficiente e ele fica agindo por cerca de 30 minutos a 1 hora, dependendo da quantidade que recebeu. Ele é facilmente removível com o próprio tempo ou com água, né? Com água abundante, você joga água no rosto. No caso de uma senhora
aqui e tal. Voltando à imagem da senhora caminhando lá na calçada e tal. A gente ensina, Renato, a sempre... Ela fica mais vulnerável ainda, Você tem que ter uma conduta a preventiva. velocidade Acho que o spray é mais realístico. O spray ela consegue... A Pelo velocidade... que o Tony está falando, eu acho que o spray ele tem Não, sim, mas uma tirar da eficiência bolsa maior, ou ficar né? com ele no bolso, Renato, né? você aprende a manusear o seu próprio corpo para se tornar um lutador, seja profissional para se defender, e a manusear ferramentas, desde que estamos na caverna. O spray é muito simples de manusear. E o spray, você deve estar com ele em mãos. Claro, como você acabou de falar, na bolsa não vai ajudar ninguém. Claro, vai ter que então, ficar já... por exemplo, com ele no bolso, tem a situação de perigo. nos produtos norte-americanos, eles são pequenos, pouco maior que essa caneta, e eles vêm com um chaveirinho para você prender a chave do carro. Então, eu estou com a chave do carro em mãos e o spray. Aí você tem metros para decidir a sua ação. O criminoso está se aproximando, você fala, não se aproxime, eu tenho um spray, blá, 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 blá. Esse criminoso se aproximou, ele se legitimou a tomar o spray de pimenta. Tem um Então, spray, é nesse tipo de uso. Toma um balaço, né? Então tá. Esse risco vai ter sempre. Claro. Vamos fazer o seguinte, exatamente. né? O intervalo agora e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que discute o projeto de lei do deputado federal Luiz Argolo, do PP da Bahia, que propõe autorização do uso de arma de eletrochoque, taser, spray de pimenta, bastão retrátil pelos civis, para garantir mais segurança. Garante mais segurança para o civil. É o nosso assunto hoje. Deixa eu ver aqui, antes do programa encerrar, o que o pessoal em casa está opinando. Daniel Gevô diz assim, ó: eu concordo, entretanto, este projeto é a prova de que o Estado falhou, falha e falhará na defesa do cidadão. Não deveríamos ser autorizados a andar armados, armas letais ou não, para que nos sentíssemos seguros. A opinião do Daniel. Obrigado, Daniel, pela tua atenção. Bom, a gente não falou aqui sobre o bastão. O bastão retrátil, como é que é esse bastão? A gente não tem a imagem aqui, né, Janaína? Temos ou não? Bom, daqui a pouco ela busca, se tiver tempo aqui. Qual é a diferença do bastão retrátil para o cacetete convencional? Porque descobriu-se que não era prático, imprático, carregar um cacetete muito grande junto com o corpo, né, o policial, isso lá nos Estados Unidos, e eles começaram a levar bastões que são pequenininhos, tem cerca de 20 centímetros quando fechados, e quando você abre ele triplica o tamanho, como se fosse uma antena. E, obviamente, esse bastão também existe técnicas para isso, para você usar, tem que saber usar. Você usa ele tanto fechado quanto aberto. Mas é um instrumento bastante simples, não tem nada de complexo. Sim, mas também precisa de... Precisa saber usar, senão corre o risco, como qualquer outra arma, de você tê-lo tomado, né? Ter tomado de você mesmo. Deputado, seguinte, bom, esse projeto é em Brasília, né? O senhor atua aqui na Assembleia Legislativa. Mas o senhor acha que tem clima aí para prosperar esse projeto? Não, eu acredito que não. À medida que há essa discussão, que a própria imprensa, que vocês provocam esse debate, não há clima, não. E há algum interesse esquisito, para não dizer escuso, por trás disso, para uma venda aí desse tipo de produto, que vai servir mais para briga de casal, briga de vizinho, para problemas assim, do que para a própria defesa pessoal. Então, eu acredito que as manifestações populares começam, o debate, o que a gente sente é isso aí, o cidadão está inseguro e ele se agarra em qualquer opção, salvação que tem. Ele vê que o Estado não o protege, falhou, então... Exatamente. Então, o cidadão ali, não, a taser é boa, porque vai me proteger. Mas se ele for analisar realmente, coloca ainda mais em risco o cidadão. Vamos ver aqui a imagem aqui que a Janaína pegou na internet aqui do bastão retrátil. É esse mesmo. É isso aqui? Aí ele está aberto, obviamente, Claro, né? claro. Tem que saber usar, senão não adianta nada, né? Tem que saber usar, claro. como Na se fosse verdade, novamente, Renato, é de uso mais comumente indicado o uso policial. O uso civil, como a gente discutiu, seria interessantíssimo o spray de pimenta, o spray paralisante. Bom, a gente está falando de violência. Doutora Carolina, como é que está a Palhoça, hein? Palhoça está recebendo toda a população de baixa renda hoje da Grande Florianópolis, né? Porque ela está se estruturando aos poucos, ela está como São José era algum tempo atrás, né? Então, assim, muitos bairros
extremamente carentes, Frei Damião, Sem Brejaru, sem serviço, onde o Estado está totalmente ausente. Aí o que acontece? A criminalidade impera ali, formam-se os grupos, né, que comandam essas sociedades menos favorecidas. Então, assim, a criminalidade ali é bastante alta, mas nós temos grandes delegados que estão atuando, pessoas jovens e que estão sabendo dessa problemática e realmente agindo para que isso dê uma freada, né? Então, os promotores de justiça, a gente está todo mundo que pode, de alguma forma, tratar da questão da impunidade, porque a impunidade gera criminalidade, a gente está numa corrente para que isso acabe e vá diminuindo, né? Mas, em especial, cobrar ações públicas, né? Ah, com certeza. A segurança... Políticas públicas, exatamente. Né? Do município, do Estado. Isso, a gente atua no apagar fogo, né? Obviamente que a questão da segurança pública envolve educação, lazer, saúde, saneamento básico. Então, a partir do momento que o Estado entra nessa esfera, é claro que não adianta, se a gente não entrar nisso, a gente pode construir presídio a vida inteira, nunca vai chegar, né? Porque a gente tem que trabalhar nesse antes. Mas eu também não concordo que a pobreza, a miséria é motivo para a criminalidade. Isso eu não concordo. Claro. Né? Seria mas uma é claro, imensa injustiça com a maioria. Exatamente. Pobre Eu estava lendo uma reportagem sobre isso. Não é o meio que você vive que gera criminalidade, e sim a forma com que você lida com esse meio. Né? Então, claro que diante disso não é todo mundo que está nessa situação que vai virar criminoso, e sim aquele que não sabe lidar com aquela situação que está vivendo. Né? Então, assim, Palhoça, ela tem essa problemática, mas acredito que a gente está numa situação de diminuir isso e não de aumentar. Ok. Pessoal, nós estamos sobre a hora. Eu queria muito agradecer a presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, especial para você que acompanhou e participou. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau. O spray e mais esse bastão que você vê fechado, ele é um palmo. Ou seja, ele é bem grande, mesmo fechado, né? E agora